Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio, a liturgia traz para nós o Evangelho segundo São João, no capítulo 10, versículos de 22 a 30. Em Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram-lhe: Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, João traz uma série de riquezas nesse evangelho, no capítulo 10, 22 a 30. E ele pega assim detalhes muito interessantes. Primeiro que ele vai dizer que a festa da dedicação aconteceu no período do inverno. Guarda bem essa informação. A gente sabe que no período do inverno as noites costumam ser mais longas do que os dias. Festa da dedicação também significava a festa das luzes. E todos os anos, assim como a festa dos tabernáculos, como a própria Páscoa, os judeus celebravam por um tempo de 8 dias. Celebravam tanto no templo ou também dentro de casa, com a família. Era uma festa familiar nesse período aí, então, de 8 dias. Perfeito. E o que se comemorava na festa da dedicação ou na festa das luzes? A vitória da luz sobre as trevas. A vitória do bem sobre o mal. Guarde bem essa informação. Que vitória é essa? É a retomada do Templo de Jerusalém do imperador grego Antíoco Epifânio. Era um imperador pagão que, quando pegou este templo, colocou a sua cultura pagã, a sua profanação. Com a vitória dos judeus, retomou o templo e após o período de purificação, por isso dedicação, foi uma conquista para o povo judaico e então todos os anos celebravam esta vitória, que tinha também, obviamente, um caráter de religiosidade. Afinal de contas, a luz venceu as trevas, o bem venceu o mal. Pois bem, neste dia, Jesus, a nossa luz, entra neste templo. E o que é interessante, não é? E por que Jesus entra neste templo? Porque Jesus vai dar aí um caráter de salvação. Para que esse templo realmente seja um templo santo, Jesus passa por ele. Jesus, sendo o templo perfeito, entra neste templo para santificá-lo, para dar a ele o seu caráter de salvação. Claro que mais para frente, inclusive, Jesus vai dizer que o templo será destruído, né, e em 3 dias reconstruído. Os judeus, obviamente, não entenderam as palavras de Jesus, mas é claro que Jesus se referia ao templo dele mesmo, né, na sua paixão, morte e ressurreição. Da mesma forma que o povo também não entendeu quando ele fez o discurso do pão da vida, com o qual ele dizia que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Então, Jesus aí estava começando a se envolver em problemas. Quando Jesus entra no templo, né, os judeus, querendo arranjar uma possibilidade de oportunidades para tirar de Jesus uma blasfêmia, começa então a interrogá-los. E Jesus, conhecendo o pensamento do seu povo, ele vai dizer exatamente assim: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Porém não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. Ele ainda diz que as minhas ovelhas eu as conheço,
Elas me conhecem, escutam a minha voz. E é isso que eu quero entrar, meu irmão, minha irmã. Nós fazemos parte desse aprisco do Senhor. Para de fato fazermos parte desse aprisco, é necessário a gente estar junto ao nosso pastor e ouvir dele. Essa semana, Deus vai falar justamente da intimidade que Ele chama o seu povo a estabelecer com Ele, que vai acima de qualquer tradição, de qualquer comemoração, porque Ele é a paz, Ele é a luz, Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas. Jesus é a verdadeira luz. E o que Ele esperava, era realmente essa correspondência. Olha, para você fazer parte do aprisco do bom pastor, fazer parte da messe do Senhor, você tem que ter realmente um coração aberto para ouvir. Jesus queria revelar o céu e os judeus estavam ainda movidos em coisas terrenas. O Evangelho hoje, mais uma vez, nos ensina até que ponto nós estamos movidos pela carne e até que ponto estamos movidos pelo céu, pelo Espírito. E claro, é um Evangelho que nos prepara também para Pentecostes, não é verdade? Que a gente tenha realmente essa docilidade e ação de Deus durante essa semana. Que o nosso Senhor nos auxilie por meio do seu Espírito. A graça, inclusive, ela está presente, mas é necessário o nosso esforço para poder ouvir e para poder corresponder à palavra de Deus, para entender que Ele e o Pai são um. E mais, nós estamos no Filho, e se estamos no Filho, estamos também no Pai. Que a gente se abra a essa realidade, que nós possamos nos colocar verdadeiramente como ovelhas, sermos conduzidos pelo bom pastor e ouvir dele os ensinamentos, que afinal de contas, as palavras do Senhor são espírito e vida. Deus te abençoe.